E aí tem a chegada do João Goulart ao poder, né? Então o Jango ele assume ali o governo do Brasil depois da renúncia do Jânio Quadros, né? E o Jango ele já tinha, né, toda ali uma pressão em cima dele, porque diziam que ele era comunista, né? Ele tinha ido para a China definir ali algumas relações comerciais, né, venda de alguns produtos brasileiros, ele era vice-presidente. Então, um pouquinho antes de assumir o poder, ele até estava em viagem internacional quando o Jânio renuncia. Então, havia uma pressão da sociedade em cima dos líderes políticos, em cima dos militares, de que o João Goulart ele era comunista. Então, havia um certo receio, né, para que ele não assumisse o poder. Tentaram, né, tirar ele antes dele retornar ao Brasil, né, na chegada dele aqui também ao território. Os militares tentaram um golpe, mas aí ele foi conduzido ao poder e ficou como presidente. E aí o João Goulart ele vai em um comício, que era muito comum isso no passado, né, os comícios. Então, as pessoas iam e principalmente os políticos, né, falavam lá sobre suas propostas. E em um desses comícios no sul do país, o João Goulart ele anuncia que ele vai fazer a reforma agrária no Brasil, né? E nesse momento, quando ele anuncia que faria ali a reforma agrária, que descamba tudo, porque aí a população, né? A população que eu digo ali, algumas pessoas motivadas por um sentimento mais nacionalista, né? E com medo também do fantasma do comunismo, vão lá e começam a pressionar os militares para que eles saiam dos quartéis e façam ali, né, um golpe de Estado, um golpe militar, tirem do poder o João Goulart, e é isso que vai acontecer. Os militares do Brasil e os golpes, eles têm assim algo muito em comum, né? Eu já contei isso para vocês no passado, eu vou repetir. Durante muito tempo, existiu vários tipos de golpes dentro desse país. Os militares sempre deram golpes, né? Sempre estiveram alinhados ali a golpes de Estado, a tomadas de poder. Quando você analisa, por exemplo, o início da República vem através de um golpe, né? Na sequência, na década de 30 tem outro golpe. Depois, em 45, uma pressão muito forte para que o Vargas saísse do poder, simbolizando ali um possível golpe de Estado, até que em 64, de fato, os militares assumem o poder do Brasil. Depois de 64, eles dão início a isso aqui, né? Deixa eu só liberar aqui a tela. Então, a reforma agrária, ela é o motivo, né? O estopim. E aí, em 64, já com os militares no poder, naquilo que eles chamaram de governo transitório, né, que é como fica marcado esse período de governo deles aí, eles prometem fazer uma reforma no campo. Essa reforma recebe o nome de Estatuto da Terra. E tem algumas coisas ali que são interessantes nesse Estatuto da Terra. Primeiro que ele surge durante o período da ditadura militar, ditadura mesmo, né? A gente tem que parar de ficar fantasiando, período democrático, regime democrático militar, não, ditadura militar, né? Um período opressor, um período de estrangulamento dos direitos, principalmente do direito de você poder opinar, do direito de você poder discutir, né? Principalmente melhorias sociais, discutir um país melhor, mais igualitário. Então, ditadura militar, porque estrangula os direitos dos cidadãos, né? Esse estatuto ele reconhece ali o latifúndio, algo que também já existia, né, nas constituições anteriores, mas esse aí vai reconhecer através de lei a questão do latifúndio, né? Então, o que é o latifúndio? A grande propriedade rural, né, que tem ali, por característica empregada, uma monocultura voltada para atender o mercado internacional. E por que ele faz esse reconhecimento do latifúndio? Porque ele queria melhorar esse latifúndio. Já era ideia dos militares mecanizar o latifúndio. Mecanizando o latifúndio, você consegue capitalizar mais, acumular mais capital, enriquecer mais, né?
diretamente no seu PIB. E isso também vai facilitar ali para que o Brasil pague a sua dívida externa. Então, há, né, um objetivo por trás do reconhecimento do latifúndio. Tá? O Estatuto da Terra também prometia fazer a reforma agrária. E aí é que está o mais interessante. O João Goulart, ele saiu do poder por prometer fazer reforma agrária. Né? Aí muita gente fala, ele vai pegar as nossas terras, né? É o comunismo, né? E a reforma agrária, desde então, virou um mito aqui dentro do Brasil. Mito mesmo de mitologia. Né? E a gente tem que levar essa palavra sempre ali da sua melhor definição. Mito de história, de mitologia, de fantasias, né? De que a reforma agrária ela é o roubo de terras, certo? E, na verdade, a definição correta de reforma agrária é pegar terras paradas, terras improdutivas, que nem são do capital privado. O Estado tem um monte de terras que estão paradas. Vocês já viram comigo mesmo aqui, eu falei para vocês das terras devolutas. O Estado até hoje tem terras que estão paradas, que não produzem nada, né? Que abriram ali para concessão para venda. E tem terras privadas também que estão paradas. Pode? Não. Porque a nossa Constituição, a mais atual de 88, diz que todo imóvel tem que ter função social. Ah, se ele não tem função social, o que acontece com esse imóvel? É passivo de ocupação. É assim que funciona. Tá? Então, qualquer imóvel no perímetro aqui do território brasileiro, seja ele rural ou urbano, tem que ter função social. E o que é função social, gente? É servir para alguma coisa. Tá? Ah, ele é uma fazenda produtora de grãos. É função social? Claro que é. Pode ocupar? Claro que não. É assim que funciona. Não é passivo da reforma agrária. Tá? Agora, é uma terra abandonada, distante, que o indivíduo ganhou de herança. Mas ele nunca nem foi lá. A braquiária está enorme, né? A casa que era sede está toda desmanchada pelo tempo. Nunca foi. É passivo de ocupação? Claro que é. Ah, mas ele vai perder a herança dele? Não, o Estado restitui ele. Então, não há roubo aí. Há uma mitologia, né? Há um mito, tá? Mito mesmo, né? Então, esse Estatuto da Terra, ele promete a reforma agrária, e mais para frente a gente vai falar um pouco mais da reforma agrária, não vamos ficar só nela agora, mas nunca cumpriu, tá ali. Entre parênteses, nunca cumpriu. Por que prometeu, então? Para controlar, né? Para controlar ali a resistência, controlar ali as revoluções no campo, controlar a galera que ia para a rua. Por isso que promete. Cumpre? Não, mas promete. Né? A ideia é essa, a ideia é você prometer e estancar ali esse povo que está querendo, né? Que está desejando essa reforma agrária e que poderia lutar contra o governo. Então você promete, fala, está aqui na lei, nós vamos fazer, mas nunca fizeram. E não só por acaso, e é bom que a gente fale isso sempre, de 64, do Estatuto da Terra, que fala da reforma agrária, até a Constituição mais recente, que é a que nós seguimos, 1988, que também fala de reforma agrária, ela nunca ocorreu. Olha que coisa interessante. Né? Geralmente, nesse país, o que é para pobre, né, não ocorre, não sai do papel, não é executado. Leis, o Brasil tem leis maravilhosas, mas que não funcionam. Né? Ou melhor, não são executadas por quem está no poder do nosso país. Né? Agora, leis que beneficiam a classe mais alta, aquele 1% que está no poder, essas sim sempre são respeitadas, né? São cumpridas, são executadas. É só você analisar no período de crise econômica que o Brasil passa de 2014 até 2020, quem foi os que mais lucraram. Analisa também quem foi os que mais lucraram com esse período da pandemia. Vocês vão ver que é esse 1% da nossa sociedade. É a camada mais rica da população brasileira, que mais acumula, são os que mais lucram no período de maior dificuldade do Brasil. Enquanto a população está sofrendo, a grande maioria está sofrendo, a classe média, né, a classe baixa, o 1% está muito bem, está feliz, está curtindo e comemorando. Tá? Agricultura e pecuária também entraram dentro desse Estatuto da Terra, de 64, destinados, então, a bens alimentícios e matérias-primas baratas, esse era o objetivo, né?
abastecimento do mercado interno, os alimentos, e exportação para pagar o que ali, principalmente? Dívida externa. A Revolução Verde brasileira, que ocorre na década de 70, a mecanização do campo, o grande processo de êxodo rural do Brasil, ele tem um objetivo: pagamento da dívida externa. Esse era o objetivo maior, tá? Desses países, e principalmente do Brasil. Então, o Brasil tinha um objetivo: pegar toda essa produção, o valor dela, e pagar a dívida externa, que era altíssima. E por que a gente contraiu tanta dívida externa? Porque os militares tiveram a brilhante ideia de fazer muitas obras. Eles também deram sequência ao governo desenvolvimentista, né? Só que a maioria dessas grandes obras dos militares, elas nunca foram concluídas. Aí você fala assim, mas o dinheiro então ficou para o Brasil, o dinheiro dos empréstimos? Também não, eles sumiram. E você pensa assim, e por que a gente nunca questionou o sumiço dessas grandes, né, do valor dessas grandes obras que serviriam ali, né, para a gente desenvolver ainda mais o país, né, ou que aumentaram tanto a nossa dívida externa? Porque não podia questionar, né? Você não podia questionar o governo como você pode fazer hoje. Tá? Apesar de tudo que está acontecendo aí, a gente ainda pode questionar o governo brasileiro, né, por todas as políticas que ele traça. Agora, naquele período, não podia fazer, né? Porque senão qualquer matéria de imprensa que falasse de escândalo de corrupção durante o governo militar, essa imprensa, esse jornal, essa revista era fechada, essas pessoas eram torturadas, exiladas, é assim que funcionava, né? Maiores concentrações, tá? Seguindo aí, né, essa agricultura pecuária com os militares. Ficam ali localizados no norte, no nordeste e no centro-oeste. Não por acaso, 3 órgãos são criados, né? São 3 grandes superintendências que são criadas para poder desenvolver essas regiões. Nós temos na região norte a Sudam, Superintendência da Amazônia. Nós temos na região nordeste a Sudene, que ainda existe, né? Mas meio fantasma, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. E aqui nós vamos ter o FCO, o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste, tá? Que são 3 organizações criadas pelos militares para poder desenvolver principalmente o setor primário nessas regiões. O norte, agricultura, pecuária e mineração. O nordeste, agricultura. O centro-oeste, agropecuária e mineração também. O maciço do Urucum começa a ser explorado já na década de 70 para 80, com eles no poder, tá? E o sul predomina ali de pequenas propriedades rurais, como é até hoje. A configuração do sul é assim, seguindo essa ideia, né? O sul, ele ainda tem a ideia de colonos, do período de formação daquele território. Então, as pequenas propriedades rurais, elas ainda existem, e a maioria deles trabalham ali em parcerias, naquilo que nós chamamos de cooperativas, estão cooperando entre eles. Tá? Um pouquinho mais aí de notícias daquele período, ó. João Goulart resiste no Sul, ele era do Sul, né? Olha lá, ó. São Paulo adere a Minas e anuncia marcha ao Rio contra Goulart. Então, a população indo para as ruas pedindo a intervenção do Estado. Brasil sofre golpe militar, 31 de março de 1964. Os tanques nas ruas, né? Os militares ali no poder. Tá? Derrubar Jango antes da reforma. Então, a reforma agrária era vista como um movimento comunista e o comunismo estaria chegando no Brasil. Então, era necessário derrubar o João Goulart. É um período que a gente tem que entender, eu vou fechar aqui a minha fala e a gente continua daqui na próxima aula, atividades rurais no Brasil. É um período que a gente tem que entender que não é exclusivo do Brasil só não, tá, gente? É um período que isso está ocorrendo na América Latina toda. Então, na América Latina toda, nós temos esse medo, né, do fantasma do comunismo. Então, vocês vão ver que o golpe militar, os golpes militares apoiados pelos Estados Unidos, porque nós somos da zona de influência norte-americana, eles têm ali o mesmo
objetivo, né? Controlar a chegada do comunismo. Mas, na verdade, era só a manutenção de poder mesmo. Comunismo não chegaria aqui de forma alguma, mas havia, né, esse grande pretexto para o autoritarismo, né, para a tomada de poder, para o radicalismo, né, que foi marcado nesse período, não só no Brasil, mas no Chile, na Argentina, no Paraguai, na Bolívia, em Cuba, até a Revolução de 1959, também era comunismo lá em Cuba, só que comunismo. Era também lá a ditadura, só que a ditadura capitalista, depois mudou para a ditadura socialista, né? Que aí já é da Revolução dos Castros. Beleza? Bom, deixa eu parar.